quero aqui deixar claro algo que o Eterno Deus de Israel ele me proporcionou, não nessa madrugada, mas na madrugada anterior, porque foram duas coisas que o Eterno me mostrou, tá? Em um sono e em outro, tá? Então foram duas. Uma eu até coloquei, mas a outra não. Então vejamos o que houve. O Altíssimo, ele havia me colocado em um lugar, certo? Que não era uma congregação. Pode ser uma residência. Enfim. E havia uma pessoa, do sexo oposto, ou seja, havia uma mulher. Não era uma senhora, era uma mulher, tá? Essa pessoa estava ali, por exemplo, no celular, algo do tipo, como que em contato. E aparecia um homem, né? E eu ouvi essa mulher dizer que ela tinha marido, ela tinha esposo. Ou seja, mostrando ali o que? Que ela foi abordada, perguntada, né, sobre alguma coisa e ela falou que tem esposo, que tem um marido. Você vê quando as pessoas, as mulheres, por exemplo, elas falam que tem um marido e um esposo, é porque elas estão mostrando uma postura de quê? Direta e clara de quem elas são, digamos. E então ela veio perguntar desse rapaz, como quem disse o quê? Ah, você também é crente? Então veja o que acontecia ali. Você também é crente? Então, o que me chamou a atenção não era um lugar de santidade, né? Certo. Mas veja o tipo de situação, tá? Gerado. E o Eterno então me colocou em um outro cenário, certo? Onde eu me via no barco, né? Num barco de porte médio grande, e havia pessoas ali. E provavelmente eu estava o quê? Em um ambiente que dizia respeito justamente àquele tipo de pessoas, como na primeira parte, que se dizia o quê? Crentes. E eu via pessoas ali de fato, dava e caminhava. Mas com um momento começou a subir água no barco, enfim, e quando eu me vi, já estava o quê? Um chamado naufrágio, que se diz o que? Quando você segura na estrutura de um barco, em cima de um barco para não afundar, você está ali nas águas. E eu olhava para o redor, eu via vários corpos como estruturas de um bicho que é rastejante, certo? Como uma nacaxa, uma cobra, uma serpente, mas a cabeça como com a cabeça de dragão. E eram muitos saindo do mar, perto do mar. E eu olhava ao redor e eu identifiquei estruturas de casas como que asiáticas. Especificamente falando, você sabe, daquele país que tem grande poderio militar e que tem como o sentido que o dragão, a figura é o dragão. Porque existem outros que são asiáticos e são muito pequeninos e eles nunca buscam o mal contra as nações. Você sabe disso. Então entenda, certo? O que eu quis falar. E eu vejo algo muito sério aí. Primeiramente, com relação à visão que o Senhor me deu, desses assuntos, né, que corrompem o velho costume de casamento e etc. entre pessoas, e essas histórias, perguntar se você era crente e etc. Principalmente entre homem e mulher. Por quê? Entenda. Em Israel, você vê, por exemplo, um homem, ele tem contato com um homem, principalmente para falar de coisas religiosas, tá? Quando eu falo religioso, você deve entender que é da Bíblia, assuntos da Bíblia. E mulher tem contato com mulher, tá bom? Sempre. Por que você vê
apóstolos falando para não dar lugar ao diabo, ou seja, abrir brechas. Se você pode evitar algo, você evita algo. Mas se você vê um homem que não é esposo de uma mulher, e ele tem contato com a mulher, tendo contato com a mulher, principalmente dentro de uma área religiosa, não é bom que isso aconteça, tá bom? Porque você vai olhar a sinagoga, por exemplo, desde o tempo de Yeshua, é ensinado o quê? A palavra de Deus. E você pode dizer, Felipe, mas nós estamos no tempo moderno, e a igreja, né, a igreja física, isso e aquilo. Olha, não confunda. Desde o primeiro tempo, quando Moisés, por exemplo, falava com Deus, a nuvem de Deus descia sobre a tenda de Moisés, e Moisés falava paninho a paninho, face a face com Deus. E no templo, quando começou no tempo de David, do Melech David, do rei David, o templo em si era um templo suntuoso e construído para Deus. Quando você vê o templo sendo destruído, os judeus exilados e etc., que foi criada essa ideia de sinagoga, a sinagoga para estudo, porque os judeus queriam um lugar para estudo. E Yeshua não falou nada contra isso. Você vê Yeshua, ele falava que havia os ensinos de fato de combater os falsos ensinos, mas você vê que a sinagoga era um lugar de estudo, e é muito sério o que eu estou falando, de estudo da palavra de Deus, da Torá de Deus. E o Beit HaMikdash, Beit HaMikdash, segundo templo, em Israel, no tempo de Yeshua, você vai ver o que? Templo de santidade. Por isso que você vê Jesus o que? Derrubar as coisas do dinheiro dos cambistas, porque era um templo só de santidade. Para isso existia a sinagoga, para ver a palavra de Deus. E no caso do templo, era a questão dos sacerdotes do templo e etc. Você vai ver aquela separação. Então, veja como é as coisas. Homem com homem, atendendo o homem, comunicando-se com o homem, e a mulher comunicando-se com a mulher. E vice-versa. Então, entenda o que Deus quis falar. Muito cuidado com essas coisas de sensualidade. Esses assuntos que corrompem. Então, isso serve para as lideranças. Certo? Isso é um assunto para as lideranças. Se tornar vigilante nisso. E para os homens e para as mulheres também se tornarem isso. Porque vocês também são responsáveis pelas suas atitudes. Não deem brecha. Tome cuidado. Tá? A casa de Deus é uma casa de oração. Tefilá. Oração. E você vê que na outra imagem, na outra visão, o Senhor colocou um barco que foi repartido, quebrado. E você lembra de Jesus, quando Jesus guardava e cuidava para que a tempestade não consumisse os discípulos no barco. Mas Deus, nesse barco, Deus repartiu e fez aos quatro ventos aquele barco se quebrar. Mostrando o quê? Que um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. E vem o quê? A tempestade derruba e quebra. Então isso serve para as lideranças, para as congregações. Um reino dividido não subsiste. E foi jogado aos quatro ventos. E você viu o que ao redor? Um cenário que daquele tipo de vertente, que defende aquele tipo de vertente na política, na geopolítica. Os sinais. Então cuidado também, isso serve para aqueles legisladores que trabalham nas esferas mais altas da sociedade, ter cuidado com esse tipo de bancada, né? Porque você sabe, o Brasil é um Brasil que deve valorizar a família, a imagem da família, tá? E os valores da Bíblia, tá certo? E que isso sirva para você refletir, seja de qual esfera você for, tá bom?